Caríssimos irmãos, bem-vindos à EBD Online da Primeira Igreja Batista em Divinópolis. É a nossa escola bíblica dominical que prossegue mesmo em tempos de quarentena. Através de videoaulas você tem acompanhado o curso Nova Vida, um curso que originalmente foi montado para a preparação de candidatos ao batismo, mas que nesse período tem servido a todos nós, a toda a igreja, numa EBD geral. O nosso tema de hoje será a esperança cristã. Nós começamos a estudar sobre a esperança cristã pensando sobre a morte como sendo a separação entre o corpo e a alma ou espírito, ou seja, a parte material e a parte imaterial do ser humano, que vivem em conciliação até a morte física, que é trágica e estabelece essa separação temporária. O corpo volta à terra, de onde foi tomado, e a alma ou espírito, essa parte material, permanece em existência. A existência da alma, nesse período entre a morte física e o juízo eterno, é chamado de estado intermediário. Não intermediário no sentido de que é imprevisível ou de que pode sofrer interferência, mas intermediário no sentido de que ele é passageiro, é temporário, é provisório, mas é um estado de existência entre a morte física e o juízo eterno de Deus. Então, precisamos pensar sobre a esperança cristã a partir desse momento, o momento da morte. Falamos então em esperança após a morte. Mas falamos também em esperança eterna, ou seja, mesmo depois desse período, desse estado intermediário, depois da ressurreição do corpo, nós herdaremos uma vida que chamamos de imortalidade, a vida com o Senhor Jesus. A esperança cristã é a esperança diante da morte. A morte é uma tragédia, é uma consequência do pecado, é uma manifestação concreta do pecado. É uma prova de que o pecado é universal, porque todos sofrem esta consequência. Mas a morte física não anula, não desconstrói, não aniquila com a esperança cristã. O crente tem esperança mesmo diante da morte. Mas que tipo de esperança é essa? Eu quero conversar com você agora sobre a esperança diante da morte. Essa esperança é a esperança para além do túmulo. A nossa vida não se restringe apenas àquilo que é material. Nós rejeitamos uma visão de mundo, uma visão da vida que seja estritamente materialista. É o que nós encontramos na palavra de Deus, quando, por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, ele então afirma o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Esperança cristã não se restringe apenas ao âmbito material, apenas a esta vida. Paulo aqui se referia à vida física. O Senhor Jesus já havia afirmado a continuidade da existência da alma após a morte do corpo. É o que ele afirma, por exemplo, em Mateus, no capítulo 10, versículo 28. Mateus 10, 28, você pode acompanhar comigo, que o texto diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Então, o Senhor Jesus, falando aos seus discípulos sobre o quanto eles iriam sofrer, assim como o próprio mestre sofreu, o discípulo também iria sofrer, e eles deveriam estar preparados na esperança de que, mesmo sendo mortos, mesmo com a morte do seu corpo, a sua alma permaneceria diante de Deus, o único que poderia lançá-la no inferno. Texto muito importante, porque aqui Jesus, por exemplo, afirma a existência do inferno, que muitos insistem em negar. A esperança cristã não é esperança apenas para esta vida, para a vida material.
é uma esperança eterna, porque a alma existe ou continua existindo mesmo depois da morte do corpo. Mas muitos creem que essa esperança da existência da alma se dá através de sucessivas reencarnações. Ou seja, a pessoa desencarna, mas ela pode voltar a habitar em um outro corpo. A sua existência é uma existência perene da alma em corpos diferentes sucessivamente ao longo da história. É a crença na reencarnação. Mas a palavra de Deus é peremptória, é categórica quando diz definitivamente que nós temos apenas uma vida e é com esta vida, depois da morte física, que nós vamos prestar contas diante de Deus. Veja o que está em Hebreus, no capítulo de número 9, versículo 27. Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. O texto prossegue no 28, diz assim o versículo: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam a sua salvação. A volta de Cristo será para o juízo final. E a pessoa, da forma como ela escolheu viver, depois que ela morre fisicamente, o seu destino já está determinado. Aqui nós precisamos organizar as ideias, o texto nos ajuda nesse sentido. Um único corpo, uma única alma, uma única vida, uma única morte. O texto afirma isso de maneira muito tranquila, muito serena, muito aberta para que todos possam compreender. Infelizmente, muitos rejeitam esta doutrina. Outros também creem que a alma continua existindo depois da morte física, mas como ela pode não chegar a um estado de purificação enquanto está unida ao corpo, ela precisa então de um recurso extraordinário, precisa de uma intervenção ou de uma intercessão dos cristãos que continuam vivos, da igreja, para que consiga se purificar e então herdar a salvação. A ideia é mais ou menos no campo da contabilidade. Os pecados geram débitos, há um crédito inicial vindo da cruz e do sacrifício vicário de Cristo, mas a pessoa, nesta contabilidade espiritual, chega à morte física com mais débitos do que créditos, mesmo levando em conta o crédito da morte de Cristo. Se ela entra então nesse estado após a morte, com débitos que não foram quitados por conta dos seus pecados, da quebra da lei, então é preciso a intervenção, a interferência, a intercessão da igreja que permanece aqui na terra para que ela alcance essa purificação. É a ideia do purgatório, a ideia de que a alma persiste, mas ela precisa ainda se purificar. Essa visão não traz uma esperança de fato para o cristão, porque ele continua ainda indefinido com relação à sua salvação. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Veja o que diz em Lucas, capítulo 16, Evangelho de Lucas, capítulo 16, na história do rico e de Lázaro, uma história muito importante para o ensino sobre esse assunto que nós estamos estudando, nos versículos 22 e 23, quando retrata o Senhor Jesus essa realidade do mendigo e do rico, ele diz assim: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O texto deixa claro que Lázaro, o mendigo, assim que morreu, já passou a gozar das bênçãos da salvação, da habitação com Deus aqui, figurado na pessoa de Abraão. E o rico, por outro lado, já passou também a sofrer o tormento do inferno imediatamente após a sua morte física. Então, por esse texto, podemos constatar que realmente a morte física já estabelece uma separação entre justos e ímpios. E é o que nós vemos também nas palavras do próprio Senhor Jesus
em João capítulo 5, versículo 28 e 29, quando ele diz que esta definição do estado eterno persiste após a morte física e será confirmada com o juízo final. Ele diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então, durante esse período intermediário, onde a alma permanecerá separada do corpo, o estado eterno não é alterado, não sofre interferência. Não existe, então, a possibilidade de uma purificação, de um purgatório. Qual é, então, a fonte da esperança cristã? Nós aprendemos com esses textos, brevemente, alguns princípios, algumas verdades espirituais. Primeiro, a permanência da consciência após a morte física. A alma continua em sua existência e essa existência é identificada com a vida que tinha quando unida ao corpo. A pessoa é a mesma identidade. Nós também podemos afirmar, à luz desses textos que até aqui já vimos, que não existe possibilidade de comunicação entre o justo e o ímpio após a morte, nem entre quem já morreu e quem permanece com a sua vida física. Isso está estabelecido na palavra de Deus. Há uma separação entre o salvo e o perdido e a entrada imediata nesse estado eterno, sem uma segunda chance para aquele que já morreu fisicamente. Meus irmãos, este ensino é duro, mas ele não deve nos gerar tristeza. Ele deve nos encorajar na obra da evangelização, porque uma única vida foi oferecida por Deus, Deus concedeu a cada um de nós uma única vida, e é enquanto desfrutamos desta permissão de Deus, dessa bênção que é a vida, que devemos assumir o nosso compromisso com o Senhor Jesus. E a nós que já vivemos essa realidade, nos cabe divulgar, compartilhar, testemunhar desta mensagem com todo o mundo. Já conversamos um pouco então sobre a esperança após a morte, mas essa esperança ela prossegue e entra no estado que nós chamamos de eternidade, de imortalidade. E queremos então conversar um pouco com você sobre isso, sobre a esperança eterna do cristão. Quando falamos em vida eterna, nós usamos essa palavra biblicamente. Na verdade, os autores do Novo Testamento, de forma inspirada, usam essa palavra, essa expressão, vida eterna, preferencialmente para comunicar a ideia de uma qualidade de vida diferente, superior. A vida eterna não é necessariamente uma eternidade de dias. Ela tem a ver com esse relacionamento com Cristo que, na era presente, que neste momento em que estamos vivendo, já nos antecipa aquilo que vamos viver eternamente. Ou seja, o relacionamento com Cristo. Veja o que diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 8. 2 Coríntios 5, 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. O apóstolo Paulo aqui está falando exatamente sobre a morte física, sobre essa separação entre o corpo e a alma e sobre a imortalidade, a garantia de que nós continuaremos vivos diante do Senhor. O apóstolo Paulo aqui está falando sobre essa realidade da separação entre o corpo e a alma, a realidade do juízo de Deus, todos comparecerão diante do tribunal de Deus, e ele fala exatamente desse período em que a alma estará separada do corpo, e diz que deixar o corpo significa habitar com o Senhor. É esta mesma verdade que o apóstolo Paulo comunica quando escreve aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 23, quando ele diz o seguinte: ora, de um lado e do outro estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. É muito melhor estar com Cristo sem as limitações do corpo físico que está sujeito ao pecado, que está na presença do pecado,
que está contaminado pelo pecado. Este corpo que será transformado, mas a alma, após a morte física, já está livre para viver plenamente o seu relacionamento com Cristo, para estar com Cristo, para continuar esse estado de vida eterna que começou desde o ato da fé, quando a pessoa se uniu a Cristo e recebeu a presença do Espírito Santo. É isso que o Senhor Jesus comunicou quando se dirigiu ao ladrão da cruz, em Lucas, no capítulo 23, versículo 43. Vejam que o Senhor Jesus se volta para o ladrão da cruz e afirma: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso, que é uma outra palavra para céu, uma palavra intercambiável com céu. Aparece em outros lugares no Novo Testamento para se referir ao céu. Então, a vida eterna é a união com Cristo, que foi operada pelo Espírito Santo no ato da fé. A vida eterna tem um sentido presente e duradouro. Mas e a imortalidade? O que é que significa? A imortalidade tem um sentido futuro e, curiosamente, é aplicada ao corpo. Interessante, né? Os gregos acreditavam na imortalidade da alma separada do corpo, como se o corpo fosse uma prisão e a alma, então, se livrasse do corpo no ato da morte. É o pano de fundo que o Espiritismo usa. Mas a visão cristã é de uma imortalidade do corpo. Veja só, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 53 e 54. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela sua vitória. Olha que interessante, imortalidade tem o sentido de incorrupção. Imortal é aquilo que é incapaz de morrer, que não se desfaz, que não perde a sua consistência, que não deixa de existir. Então, a imortalidade é a esperança do cristão que já vive a vida eterna, que começou no seu relacionamento com Cristo. No futuro, o seu corpo será imortal. A sua alma, uma vez criada, ela é imortal. Mas o seu corpo passará a uma condição incorruptível, não poderá ser mais desfeito e se unirá à alma novamente para herdar plenamente a vida eterna, que já começou no ato da fé. Veja que interessante, aqui nós podemos observar esses dois conceitos que estão unidos, separavelmente unidos, mas que, por uma questão didática, é melhor que a gente entenda o que significa cada um. Vida eterna tem a ver com qualidade de vida, o tipo de vida que nós desfrutamos pela nossa união com Cristo. Imortalidade tem a ver com a continuidade da vida após a ressurreição do corpo e a condição desse corpo que não poderá ser desfeito, ou seja, a incorrupção, a incorruptibilidade. Vida eterna começa no presente e dura para sempre. Imortalidade é uma esperança futura que será concretizada na ressurreição do corpo. Tudo isso é o que a Bíblia nos ensina sobre a esperança do cristão. Quando se dará esta esperança? Quando essa esperança se concretizará? Talvez o que nos ajude melhor a compreender isso é o episódio da ressurreição de Lázaro, em João capítulo 11. No Evangelho de João capítulo 11, nos versículos 25 e 26, o Senhor Jesus diz a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Olha que interessante. Lázaro foi ressuscitado. Mas ressuscitado no sentido de revivificado. Voltou a viver. Mas ele ainda não havia herdado a imortalidade. A imortalidade, a esperança do cristão no futuro, se dará na recriação do corpo. O sentido de ressurreição que Jesus apresenta aqui.
Eu sou a ressurreição e a vida. Eu crio a vida. E aqui o texto diz: aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Quando isso será possível? Na ressurreição do corpo. Então, imortalidade é uma realidade que nós só teremos acesso quando o nosso corpo for ressuscitado juntamente com a volta de Cristo. É por isso que precisamos falar sobre a volta de Cristo como sendo a fonte da nossa esperança. A esperança cristã está fundamentada na volta de Cristo. Nós aguardamos o retorno do nosso Salvador como sendo o manancial, a fonte inesgotável da nossa esperança. E existe um texto que é muito claro com relação a isso, que é o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Ele diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Aliás, uma pausa aqui, com respeito aos que dormem. Eu já mencionei aqui o sono da alma, que é uma crença muito comum em nossos dias, normalmente associada à Igreja Adventista do sétimo dia. Há uma confusão aqui com essa expressão, os que dormem, porque aqui está sendo usada uma linguagem figurada, metafórica, ou seja, está sendo usado aqui um eufemismo para se referir à morte. Vamos então entender isso melhor antes de prosseguirmos. Voltando a João, vamos voltar a João capítulo 11, que é o episódio da ressurreição de Lázaro. Nesse mesmo capítulo, nos versículos, deixe-me ver aqui, versículo 11 em diante. Isto dizia e depois lhe acrescentou, Jesus falando, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. O próprio Jesus falando. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. E aí o evangelista explica o que Jesus quis dizer. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado a respeito do sono. Uma confusão na mente dos discípulos que se repete, infelizmente, hoje em muitos grupos que se identificam como evangélicos. Sono da alma não existe. Aqui a expressão os que dormem pode ser traduzida aqueles que morreram. Então vamos prosseguir agora em 1 Tessalonicenses 4, 13 em diante. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que já morreram, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Esperança cristã está onde? Está aqui na volta de Cristo. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os que já morreram. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A imortalidade é uma esperança futura que será concretizada com a ressurreição dentre os mortos por ocasião da volta de Cristo. Louvado seja Deus. Essa é a nossa esperança, a esperança cristã. Assim nós concluímos o nosso estudo de hoje e eu quero deixar para você, como sempre faço, 3 perguntas para que você possa continuar o seu estudo, para que você possa voltar a essa aula e verificar as bases bíblicas. E a primeira pergunta é a seguinte: como será a vida do crente entre a morte física e a volta de Cristo? Como será a vida do crente entre a morte física e a volta de Cristo? Qual o destino de justos e ímpios após a morte física? O que é que a Bíblia ensina sobre o destino dos salvos e dos perdidos após a morte física? E por último,
Porque a volta de Cristo representa para nós a esperança verdadeira. Porque a esperança do cristão está na volta de Cristo. Eu quero agradecer a você, a sua família, pela oportunidade que me deu e a igreja de estarmos hoje na sua casa estudando a palavra de Deus. Queremos, na próxima semana, ter mais um encontro, mas queremos que você também se sinta à vontade para participar conosco, deixando a sua pergunta, deixando o seu comentário e compartilhando este vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse estudo. Que Deus abençoe a sua vida.